Salve, rapaziada, beleza? Thiago dos Santos aqui chegando. Repara não, eu tô com uma voz um pouquinho sonolenta. Deveras sonolenta. Isso são coisas da vida. Mas vamos começar falando daquilo que a gente fala de maneira tão sutil e adorável, que é o nosso Apoia-se. Nossa, isso aí saiu lindo, velho. Se você não entrar no Apoia-se agora por causa disso aí, eu dou na sua cara. Não, mentira, brincadeira. Brincadeira, entra lá, ajuda a gente a continuar fazendo essa bagunça aqui, porque a gente gosta pra caramba. Eu sei que vocês gostam, e se vocês gostam, a gente gosta, e é assim por diante. Com certeza. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhora que está me ouvindo. Sempre falo com as senhoras porque um dia eu tenho a esperança de uma velha rica me levar embora. Já falei já, pronto, que eu não quero ser CLT minha vida inteira não. Tô cansado, tô estressada, meu Deus. Bom dia, senhoras e senhores, Vitinho na voz. Ó, chega junto no... tá certo, Luquinho? Tô blogueira? Tá certo? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, segue a gente no Instagram. Spotify? No Spotify, não quiser ver nossas caras pretas na sua tela, escuta a gente no Spotify. Não jogue no Tigrinho, apoia a gente. Certo? Essa é a frase da semana, gente. É isso, não jogue no Tigrinho, apoia a gente. O que você vai jogar no Tigrinho? Apoia a gente. É quase, não, é bem menos que, inclusive, o que você vai jogar no Tigrinho. Com certeza. E o retorno vai ser muito maior. É nóis? Já é? Fica contigo, pai. Ó, eu tô com uma colinha aqui porque a minha memória é meio de Dory, sabe? Eu sou meio lesa ainda. Quando eu tô com sono, então pior Aí, ainda. na moral, a Fernanda postou um vídeo não, junto contigo que foi assim, provando que o homem sempre tá errado. E aí, mano, pra mim eu fiquei, é isso aí, é isso aí. Não, na verdade é que lá fui eu que postei e marquei ela. Eu falei assim, é isso mesmo. Porque é desse jeito mesmo, viu? Então, ó, ela é escritora, cientista social, mestra e doutoranda em planejamento urbano, coordenadora do Ibiraúna Cultural e do... Isso aqui eu confesso que eu descobri agora recentemente, que é o Sementes Afrodescendentes, que eu gostei demais. E, gente, isso é só pra mostrar que meu intelecto hoje vai ser reduzido ao tamanho de um átomo, porque ela tem muita coisa interessante pra falar pra gente e a gente vai ouvir. Quem que é? Luciana Brauna? É isso aí. Salve de palmas. Vai que eu erro a pronúncia aqui, ó. Desculpa. Vamos com calma. Tá certo, tá certo. E vamos falar um pouquinho de você. Bora. Como que você entrou nesse como é que a gente pode dizer, ativismo educacional? Quem que é você? Por quê? Da onde veio? Como que é? A Luciana mãe, também é a Luciana socióloga. Onde esses caminhos se intervêm? É isso. Veja hoje. Olha o Sérgio Chapelin. Meu Deus, gente, obrigada. Antes de tudo, obrigada pelo convite. Eu acho que esse canal aqui, ele tem se consolidado como um dos principais canais de comunicação com os nossos, a partir de uma linguagem extremamente democrática, plural, com temas extremamente transversais e extremamente necessária, assim, para a nossa cidade, para a sociedade de conjunto. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, viu, gente? Obrigada. Obrigada, gente. Fique registrado. Bom, a Luciana, gente, eu sou daqui de São José mesmo, São José dos Campos, São Paulo. Eu tenho 36 anos de idade. Sou mãe de 2 meninas. A minha primeira gestação foi aos 16 anos de idade, então eu tenho uma filha de 20 anos. E a menorzinha tem 3 anos, uma bebê pandêmica aí, né? E, então, assim, eu sou filha de Regina, neta de Benedita. Minha mãe me criou sozinha, assim como a história aí de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. A minha mãe, ela já teve a oportunidade de ingressar no ensino superior. Ela é filha de imigrantes, né? Eles são de São Paulo. Meu avô trabalhava com vendas da construção civil numa São Paulo acelerada, né? E aí São Paulo num processo de urbanização. Louca para crescer, Louca para crescer e construir, né? O meu avô conseguiu aí garantir um desenvolvimento da família. Minha avó, ela viveu em condição análoga à escravidão até os 13 anos de idade. Ela morava, né, de favor em troca de comida, aquele famoso morar com a tia, né? Que assim, é quase da família, mas trabalha. Então, desde os 6 anos de idade, ela cuidava dos filhos dessa tia. E saiu de casa, se casou com o meu avô.
E eu conto essa história para falar de mim, porque eu acredito que isso, as nossas histórias, elas não começam no nosso nascimento, né? A gente está falando de uma família que se construiu a partir de um processo histórico que oportunizou uma melhoria, ainda que relativa, da condição de vida por conta desse milagre econômico, que garantiu que minha mãe e meu tio já tivessem acesso ao ensino superior, mas isso não significou que a nossa família tenha se tornado uma família dotada de privilégios, né? Nós tivemos acessos, mas privilégios não. E tudo isso por conta da educação, né? A educação, ela garantiu uma relativa mobilidade social, embora as dificuldades tenham sido enormes, né? Minha mãe me criou sozinha, eu lembro da minha mãe, assim... minha mãe, ela passou num concurso público, ela trabalhava numa universidade aqui de São José dos Campos como secretária, a única secretária, assim, de pele mais escurinha, né? Numa época em que não sequer se falava sobre esse assunto. Então, assim, minha mãe conseguiu acessar esses espaços e garantir que eu tivesse uma educação básica ali em escolas do centro, embora públicas, mas no centro da cidade. Eu frequentei lugares como o Sesc, eu frequentei o Vicentina Aranha. Então, assim, embora naquele momento isso tenha representado também um sentimento de bastante desajustamento, né? Porque você está frequentando esses espaços, mas você não é como as pessoas que estão sempre nesses espaços, né? Então, isso faz você ter um sentimento de deslocamento ao andar nesses espaços, mas você também tem acessos, né? Você tem acesso a ouvir um leque de estilos musicais, a transitar em determinados espaços, a desenvolver uma linguagem, a linguagem do centro, a linguagem da branquitude. Vamos dar nome a isso, né? Então, eu cresci nesses espaços, eu tive esse acesso e isso me garantiu um sentimento de despertencimento, quase a maior parte da minha vida, assim, e de não entender os processos que eu vivia, as violências que eu sofria nesses espaços, por que que era sempre tão difícil, por que que eu era sempre tão questionada e, portanto, por que que eu precisava estar me provando o tempo todo que eu deveria estar realmente naqueles espaços. Mas eu tive a oportunidade de concretizar os processos da minha família, né? Então, a minha mãe sempre me estimulou a estudar muito. Então, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Quando eu engravidei, a gente ficou preocupada que talvez esses processos tivessem que ser, enfim, postergados, enfim, que eu tivesse adentrado, né, na estatística de ter que abandonar os estudos e ir para o mercado de trabalho. Mas, felizmente, a gente conseguiu segurar. Então, eu me formei no ensino médio, já com a minha mais velha nos braços. Minha mãe, ela fez um acordo, olha, você vai fazer um cursinho popular, que a gente tem acesso lá na instituição de ensino que eu trabalho. Você vai ter 1 ano para estudar. Você não vai poder prestar o curso que você gostaria, que eu estava falando para você. Meu sonho era ter feito biologia, mas a biologia era um curso integral. Eu ia ter que fazer um curso meio período, porque o plano era que eu trabalhasse meio período e, enfim, tivesse, de repente, a possibilidade de continuar exercendo a minha maternidade na cidade que eu pudesse estudar, porque eu tinha muita vontade de fazer o ensino público. Eu cresci numa universidade pública, mas os interesses lá dentro eram interesses privados, eram grupos extremamente privilegiados que acessavam aqueles estudos, ainda mais no curso em questão, né? Então, eu queria ter acesso a isso, porque eu sabia que estava errado, né? Então, eu fiz o cursinho popular e eu fui prestar ciências sociais, eu já estava bastante engajada aí com as questões políticas,
Foi o início do movimento Passe Livre em São José dos Campos, em 2005, quando tiveram as manifestações secundaristas. E eu lembro de eu saindo da escola e ir para a manifestação. Era tudo muita festa, mas eu também comecei a incorporar uma dimensão política, né? Que sempre foi muito presente lá em casa. Minha mãe sempre foi bastante engajada. Minha mãe participou politicamente dos processos em São Paulo, pela redemocratização. Então, era um papo que já tinha em casa, né? Minha mãe sempre foi engajada no sindicato, da categoria dela, sempre protagonizou greves para a melhoria das condições de vida. Então, isso sempre foi referência. E aí, eu resolvi que iria fazer ciências sociais. Não sabia exatamente o que isso significava. Prestei, e aí eu tive a oportunidade de passar na Universidade Estadual de Londrina, e eu fui para o Paraná. E foi um choque, né? Porque é outro Brasil. Eu mal tinha saído de São José dos Campos, no máximo ia até Caraguá, pegar uma praia de vez em quando. Mas, assim, o Brasil é muito grande. Eu não conhecia, eu não sabia o que era viver no Paraná. E eu morei lá por 5 anos e meio. Trabalhei para custear, né, a graduação, trabalhei de garçonete. Também você falou que vocês trampam no restaurante. Foram 3 anos trampando em pizzaria também, trampando em bar, trampando à noite e fazendo curso à noite. Depois eu mudei para amanhã para poder trabalhar à noite. Então, assim, não consegui levar minha filha para lá. Então, ela morava com o pai e final de semana ficava com a minha mãe. Então, eu tive que lidar com esse julgamento. Isso teve um peso muito grande na minha trajetória, né? De quem abandona a filha, né? Perdão, gente. Porque a galera vai achar que a faculdade é oba-oba, é festa, né? E fora o peso do julgamento de falar que, tipo, ela não tá sendo mãe. Ela não tá sendo mãe, E exatamente. sem contar a saudade também, né? Sim, nossa, isso foi um pesadelo. Tipo, minha filha fazia aniversário em maio. E eu lembro que era muito longe, era caro, não dava para vir o tempo todo. Então, assim, ou eu vinha pro Dia das Mães ou eu vinha pro aniversário. E eu vinha pro aniversário. Então, foram 6 dias das mães sem ela lá, né? Me sentindo muito mal, porque você internaliza as categorias sociais e os papéis sociais e você se culpa por não estar exercendo eles plenamente. Mas eu me formei, né? Voltei para São José. Eu lembro que eu colei grau dia 11 de agosto, dia 13 de agosto eu já estava na sala de aula como professora do Estado, no processo seletivo simplificado. Meu tio já era professor do Estado. E aí eu comecei a dar aula, né? Comecei a lecionar. No ano seguinte, abri o concurso, eu prestei, passei. E escolhi a comunidade que eu fui dar aula, que era onde eu já estava lecionando, que foi no Novo Horizonte. Salve, galera do Dorival, Novo Horizonte, minha casa, eu sempre falo, né? Então, eu fiquei 13 anos, né, lecionando como professora do Estado. E num determinado momento, e assim, quando você tem um posicionamento político, né, por exemplo, em Londrina eu tive um choque muito grande, porque as relações raciais, gente, elas estão fundamentadas no território. Acho que é por isso que nós temos tanta dificuldade de conseguir compreender e sintetizar as relações raciais no Brasil. Mas quem é preto, quem é branco, quem define? Mas você é pardo, mas e o indígena? E aí o movimento Partitude? Então, assim, essa loucura toda, ela poderia muito bem ser refletida a partir dos territórios, né? Então, assim, as realidades, elas são complexas e são distintas. Eu fui ter o entendimento da profundidade do racismo e como que ele opera na sociedade brasileira não foi em São José dos Campos, nem morando quase que a vida toda no centro de São José. Porque São José é uma cidade que se pretende uma cidade incolor. Não se fala sobre as relações raciais na cidade. Sequer a cidade tem uma cor, né? É uma realidade de segregação espacial que é racial também, mas não se fala sobre isso. É uma linha de cor que não se debate, não se reflete, tudo fica subentendido. Mas o racismo explícito, de uma maneira bastante violenta, eu experimentei no Paraná. Lá, numa avenida chamada Higienópolis, olha que bonito, né? De higiene, né, e tal, que eu passei por uma situação de discriminação racial explícita quando me negaram atendimento numa lanchonete. Então, assim,
A gente está falando de uma cidade que ela surge de uma ocupação de expansão e interiorização do Brasil por fluxos migratórios europeus. Então, lá você tem bairros alemães, bairros que receberam refugiados da Segunda Guerra Mundial. E falo isso porque eu estudei com o sobrenome de um general de Hitler, né? Os seus descendentes estão lá no interior do Paraná até hoje. E é esse pensamento social que vigora nesses territórios em que a violência racial ela é explícita. Antes de se falar de movimentos supremacistas como a gente fala hoje, a gente já ouvia isso no início dos anos 2000, que você não podia andar sossegado na Avenida Leste-Oeste, lá em Londrina, porque os cabeças raspadas eles batiam em pessoas que fossem pretas, periféricas, LGBTQIAP+. Então, não dava para você transitar livremente na cidade. Então, isso fez com que eu começasse a rever a minha construção, né, com o meu sujeito e me ver mais e fazer o processo que a Neuza Souza fala, que é o de se tornar negro, né? Sabemos que algumas pessoas são negras a vida toda porque são pessoas que são pessoas retintas que vivem a violência racial de maneira explícita a vida toda, independente da onde esteja na porção do território. Mas a maior parte da experiência brasileira, negra, ela vai se dar através desses contrastes, dessas nuances, dessas contradições, desses conflitos, de você ser uma pessoa não retinta e você ter que se embranquecer e vestir uma máscara branca a vida toda para você sobreviver também nesses espaços. Então, sim, é uma escolha política você se posicionar e se entender e se construir como uma pessoa negra e lutar, né, contra o racismo, lutar contra a estrutura social racista e como ela opera na realidade, mobilizando e construindo desigualdades, né? Então, essa é um pouco da história da Luciana, né? Dessa pessoa que teve que lidar com várias formas de violência ao longo da vida, assim como a maior parte do brasileiro. Não me considero uma pessoa que tenha passado por situações extremas, como a maior parte da população brasileira passa. Eu já venho num contexto familiar de melhoria, mas isso também não significou que eu não tenha vivido as minhas violências e os meus graus de violência de gênero, raciais, políticas, e hoje eu estou não como professora mais, né? Agora eu volto para a universidade, para a academia, fiz o mestrado em planejamento urbano e agora eu faço o doutorado em planejamento urbano também, refletindo sobre essas desigualdades no território e no espaço da cidade, né? Então, acho que esse é só um pouquinho, assim, só... Fala pra caramba, né? Não, tá ótimo. Você viu o que eu disse, né? Vai diminuir o nosso intelecto a Não, nada. Porque... nem veio. Nossa, eu fiquei aqui, o coração assim, ó. Eu falei, nossa, fascinante as coisas que você falou. Inclusive, com relação ao Paraná, dessa veia, como é que eu posso dizer, sem dar B.O. pra gente no YouTube? A gente não tem advogado, não esquece disso. Cultura extremista, por assim dizer, melhor. Eu li bastante, inclusive nessa época, começo dos anos 2000, eu era apaixonado pelo assunto, então eu comprava tudo que é revista, livro, e realmente é uma coisa muito assustadora isso lá, é muito discrepante. Você falou um pouco sobre a diferenciação do racismo, a dificuldade da gente sintetizar o racismo dentro dos seus estados, e pelos estados que eu já passei, eu também tenho mania de falar que eu vejo muito isso, que quando eu vou pra São Paulo, pra casa da minha avó, em Itaquera, cara, o preconceito lá gira muito em torno do jeito que você veste. Porque São Paulo é uma cidade mista, então todo mundo tá no mesmo metrô. Sim. Então, mas dependendo do jeito que você veste, a galera te olha assim. Agora, quando eu fui pro Rio, cara, é muito das regiões que você vem. Se você vem, sei lá, no Complexo do Alemão, você vem no Amaré, pô, a galera de Ipanema já te olha de outro jeito. Aí quando eu fui pro Espírito Santo, que aí a galera já vai escurecendo um pouquinho mais, já também é bem diferente. É muito da região que você vem. Se você é do norte do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo. Da Bahia, então, é muito sobre as favelas que você, tipo... Então, para cada estado que você vai, o preconceito e o racismo, ele se constrói de uma forma diferente. E é muito complicado você compilar tudo isso, porque, tipo, o Brasil é gigantesco. Exato. Então, tipo, é extremamente complicado. E aí ele também se permeia em diversas outras formas, que nem
o nordestino, quando vem para São Paulo, não necessariamente ele sofre só racismo pela cor, mas também da onde ele vem. O nordestino é burro, o nordestino não sei o que, vem pra trabalhar. Então é você, como cientista social, você pegar tudo isso e dilacerar e categorizar tudo isso, eu fico tipo, não vai dar não, cara. Não, mas eu acho que a gente nem tem que ter essa ambição. Eu acho que é importante nós entendermos que a realidade ela é complexa a partir das suas formações locais, né? Por exemplo, lá no planejamento, eu faço um trabalho de tentar compreender as relações raciais no Vale do Paraíba, né? Nós estamos falando de uma região que foi a última região do Brasil a fazer a realização da economia tipicamente colonial e, portanto, escravista, que foi a cultura do café. Nós tivemos ali nós fomos uma região que foi expoente nacional em termos de produção do café no século XIX, né? E aí a gente está falando de uma região que, curiosamente, dependeu dessa mão de obra escravizada, mas hoje, quando você vai lá no IBGE e pegar as estatísticas sobre as relações raciais no Vale do Paraíba, você vai perceber que nós temos uma média de pessoas pretas e pardas abaixo do Estado, que já é abaixo do Brasil. Ou seja, como que nós concentramos um fluxo migratório de pessoas negras que atuaram na condição de escravizada durante, né, que foram escravizadas, né, para a cultura do café, e essa população simplesmente desapareceu no território depois que essa cultura acabou? O que aconteceu? Quais foram os processos que fizeram com que essa população evadisse da nossa região? E a tese, né, que eu pretendo sustentar, a hipótese que eu levanto nessa pesquisa, é de que houveram políticas deliberadas a nível regional e das municipalidades para a expulsão dessa população preta do Vale do Paraíba. Né? A gente está falando de uma região que ela se desenvolveu sobre a narrativa do desenvolvimentismo, e no caso de São José dos Campos, a gente tem o agravante que é a narrativa do sanitarismo, porque nós fomos uma instância climatéria contra tratamento, né, o tratamento da tuberculose, e o que havia por trás dessas políticas sanitaristas era o discurso do higienismo social europeu, proposto ao formato de Haussmann, lá na França. Então, assim, modelos que foram importados para o Brasil e que serviram, inclusive, para esse discurso da higiene nas cidades, de que a pobreza e, portanto, associada, né, à presença dos egressos da escravidão, porque a gente está falando de uma população que ela é racializada. Ela tem, sim, as suas nuances regionais. Mas, via de regra, é uma população remanescente da escravidão, portanto, ela é preta, ela é parda. E se ela não é no tom da pele, ela tem características. Me lembrou muito de uma fala, vou até citar a Mana. Mana, desculpa aí, mas eu vou revelar essa fala. Mary de origem, maravilhosa, beijo. Que ela falou assim, ela chegou aqui em São José dos Campos e na escola falavam que ela tinha cara de baiana. Ah, sua cara de baiana. Eu já ouvi isso também, porque eu sou neta de baiano. E aí a gente fica tentando entender o que será que é a tal da cara de baiano. A cara de baiano são características fenotípicas associadas ao fenótipo africano. Seja a testa mais larga, os lábios, o nariz. Então, assim, são essas nuances que vão sendo construídas a partir dessa narrativa do ideário branco europeu e que moldou o território, e moldou o Vale do Paraíba e molda São José dos Campos até hoje. Né? Então, assim, não há como a gente produzir uma grande narrativa sobre o que vem a ser o fenômeno do racismo, porque o racismo ele vai se construindo a partir das regionalidades, das realidades locais, mas há como a gente compreender que existem estruturas que operam na produção dessa realidade. E uma delas é a produção do território, a maneira como as cidades se organizam. Invariavelmente, as cidades se organizam para organizar a hierarquia racial do poder nos espaços. Basta você olhar quem ocupa determinados bairros,
quem ocupa determinados restaurantes que a gente trabalha, que a gente só entra na condição de trabalhador, quem são as pessoas que estão morando nas regiões de concentração de vulnerabilidades sociais. Mas, o planejamento ocorre até pra segregação disso, né? Então, tipo assim, pô, eu vou construir um prédio aqui no Aquarius e no valor de tanto, porque eu sei que essa galera aqui não vai acessar. Então, eu quero que esse público aqui acesse, tá ligado? Então, tipo, já é muito planejado pra isso. E isso acontece, cara, até com as pessoas que vão abrir um bar, por exemplo. Ah, com certeza. Ele já abre pensando o público que ele quer atender. E, tipo assim, beleza, o negócio é você que tá abrindo e você tem esse direito. Mas tem muita gente que, tipo assim, ele já sabe o público que ele não quer atender. O público que ele quer atender é consequência. Ele não pensa diretamente no público que ele quer atender. Ele pensa no que ele não quer atender. Daí ele começa a colocar, tipo, valores mais altos, uma coisa mais sofisticada, no intuito de afastar a galera que... E é muito doido que... e eu vou falar sobre a nossa classe, né? Que quando vai um dos nossos trabalhar nesses lugares e ele internaliza essa parada, aí, tipo, chega um quebrada lá pra comer num restaurante, que é um restaurante chiquinho da cidade. Aí a garçonete já atende e fala, não é o nosso público, então não vai querer nem pagar o 10%. Cala a boca, mano, você é de lá também, tá ligado? A galera internaliza esse sentimento. Mano, você também é pobre, eu não sei se você tá ligado. Isso aí é aquele meme das pessoas que trabalham em loja do shopping. Dos 3 maiores shoppings de São José, que pega ônibus com você, mas na hora que vai atender você, fica te trata mal. Sabe? A galera que trabalha na Zara, mas não compra na Zara não, viado. Não é porque você também é pobre, mano. Então, tipo... Você falou da construção de São José, do índice do IBGE e tudo mais, realmente... Até porque São José, em vista de outras cidades do Vale do Paraíba, na época da industrialização do Vale, foi uma das cidades que mais resistiu isso, né? Ficou tentando investir no ramo do café por mais tempo. Hoje é uma das cidades mais industrializadas porque correu atrás do prejuízo, mas assim, a custos de muita costa quente aí, que trabalhou para isso. E eu confesso que é muito difícil achar esses índices do IBGE que mostram a população negra daqui, sabe? Eu já tentei fazer esse estudo, eu confesso que é muito cansativo, porque é muito difícil. A gente não tem um número exato, assim, uma estimativa próxima. E eu acredito também nisso que você falou, que houve um sistema, uma política, talvez, que fizesse com que os negros saíssem do Vale. Mas também acredito que houve como é que fala? Uma doutrinação, de alguma forma, não sei, dentro das escolas, dentro de casa, a sociedade como um todo, de que os negros não se vissem como negros também. Então, acho que uma grande parcela dessa população que se intitula branca lá no IBGE nem são brancas de fato. Sim. Inclusive, isso explica o crescimento de quase 10 pontos percentuais do IBGE de 2010 para esse de 2022, né? Gente, é um projeto político e inclusive, o ocultamento dos dados, né? Você ter essa dificuldade para encontrar esses dados também é um dado. A gente fala, o não dado é um dado, né? Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, você consegue encontrar dados quantitativos a partir do censo até o de 1870. E aí, esses dados meio que parecem que desaparecem e eles retornam só no final dos anos 80. Né? Então, a gente tem um vazio aí de quase 70 anos com relação a dados censitários, considerando o fator raça, né? Raça-cor. E a gente está falando de um processo que ele vai se reconfigurando. Né? Então, essa dificuldade de produção de dados a partir da autodeclaração, ela é uma construção, né? Por exemplo, até os anos 90, a categorização racial era um negócio absurdo, porque era autodeclarado, então cada um se declarava da maneira que bem entendesse, né? Então, assim, e também não é um sistema perfeito, né? A autodeclaração, do jeito como ela está pautada pelo IBGE hoje, ela também não é perfeita. Mas ela garante que a gente avance, né? No entendimento da composição social e racial brasileira. Aqui no Vale do Paraíba, a gente tem uma ocupação que ela parece que ela é heterogênea, né? Então, por exemplo,
Nós temos cidades que quase não possuem pessoas negras, né? No caso, São José, aí 32%, que se autodeclara preta ou parda, de acordo com o censo de 2022. Mas você tem cidades como Bananal, por exemplo, que 56% da população do município se autodeclara preta ou parda. E a gente está falando, gente, de uma cidade que já foi considerada uma das maiores cidades em termos de produção de café. Tanto é que eles vivem do turismo histórico, né? De explorar esse momento da história aí. Você vai lá, conhece Casarão, conhece a Senzala, Eu confesso que né? hoje, se eu voltasse pra lá, eu iria com outros olhos. Então, né? Eu, particularmente, fico, assim, acho bastante delicado, mas enfim. Mas a maior parte da população do município, ela se autodeclara como preta ou parda, né? Então, assim, você tem essa população, inclusive se você for pensar a dinâmica do que é a região metropolitana do Vale do Paraíba e o litoral norte, que é a região administrativa que nós estamos hoje, que é uma construção da década de 70, fruto do regime militar, que foi o grande responsável por introduzir uma política planejadora de Estado no Brasil, né? Que você teve realmente essa preocupação geográfica, né? De desenvolver as regionalidades, né? Tudo isso é fruto desse contexto militar, né? Então, assim, pensando a nossa região administrativa, se você for pensar as relações na rede urbana, de quais são os municípios que cumprem a função de metrópole, que no caso é São José dos Campos, né? Seguida de Taubaté e Jacareí, você percebe que há uma segregação socioespacial, inclusive numa dimensão regional, em que essa população negra ela vai ser maioria nessas cidades que são consideradas periferias dessa rede urbana da região metropolitana do Vale do Paraíba. E essa lógica ela se reflete dentro da cidade também, né? Então, assim, existe uma dificuldade de se autodeclarar. É por isso que é tão importante as políticas públicas na educação, que fazem com que a gente replique, né, essa história da nossa formação social, para além do histórico da violência, da dor, mas trazendo para a dimensão do orgulho, da valorização da ancestralidade, da valorização da resistência que foi realizada. E aí isso é importante porque esses sujeitos ele vai conseguir se enxergar e vai poder se afirmar positivamente enquanto sujeito racializado negro. Agora, é importante a gente entender que é um processo que ele ainda está em curso, né? Essa segregação ela não acabou. Quando você tem grandes corporadoras, grandes corporações orquestrando o plano diretor do município e organizando quais são as regiões consideradas estratégicas do município, encarecendo bairros, fazendo com que com que esse bairro mude de cara. Tudo isso é esse processo que ainda está em curso, não é algo que acabou lá no século XX. Isso acontece hoje. Quando você tem um projeto de revitalização do centro que pretende escorraçar moradores de rua, né, as pessoas em situação de rua, que tem cara, tem cor, né, que tem um problema, parte dela tem um problema agregado, que é um problema de saúde pública, que é o problema da adição, né, da adicção, do uso de entorpecentes, e que isso não é tratado na esfera que tem que se tratar da política pública, né, e sim como uma política de criminalização da ocupação do espaço, de quem pode ter o direito de ocupar aquele espaço ou não, e uma política de limpeza social étnica no centro da cidade, porque eu vejo isso acontece, né? Então, você tem um processo que ainda está acontecendo, que é um processo de segregação socioespacial com base numa cidade que opera pela lógica racista, né? Então, eu penso dessa forma, né? Os estudos eles vão apontando, os números eles sempre vão poder ser manipulados, né? O número ele é uma fantasia, é uma construção também. É de propósito você não encontrar esses dados facilmente. Para você encontrar esses dados, você vai ter que escavar lá no sistema Sidra do IBGE. Não é no site da prefeitura que você vai encontrar esses dados. Não é no portal Transparência. É impossível. Impossível, você não acha. Mas é um dado, né? O não dado também é um dado. Porque não mostra o número, mas mostra o porquê não tá lá, né?
Exato. Pelo menos escancara pra gente isso. O resultado zero também é resultado, né? Então, exatamente. mas dentro disso tudo que você falou, eu fiquei interessado numa questão que é a parte da autodeclaração. Você acha que isso cai muito dentro do colorismo também? Por isso que muita gente não olha pra si e fala, não sou preto, não. Esse debate é muito profundo, cara. Eu acho assim, a gente vive numa realidade, numa pigmentocracia, né? Quem falava isso era o Abdias Nascimento, né? Ou seja, você tem um sistema racial muito elaborado historicamente com base na lógica do embranquecimento. É por isso que é muito difícil a gente encontrar, é muito difícil você importar categorias de outros lugares para tentar uma realidade explicativa no Brasil. O Brasil ele tem que ser explicado a partir do Brasil, né? O Clóvis Moura ele fala, no Brasil a escravidão, a instituição escravista, ela é extensiva no território, nunca teve um território tão grande que tenha se aprofundado tanto. O empreendimento colonial português, ele tem processos históricos associados à ocupação dos chamados mouros na Península Ibérica, criando uma outra relação de dominação. Para além das instituições tradicionais, como a violência, né, os castigos físicos. Então, aqui, a construção social colonial, ela vai se dar a níveis mentais, né, num processo de aculturação do sujeito. Então, a ideia, a lógica da dominação, ela vai se perpetuar que o próprio colonizado, né, o próprio sujeito do colonizador, ele vai se tornar um agente do colonizador, né? Então, você tem a figura do Capitão do Mato, que, na atualidade, ele atua no pensamento brasileiro do mais claro que oprime o mais escuro, ou do classe média que se acha rico, ou do trabalhador periférico que pega o mesmo ônibus como vocês aqui mencionaram, mas que trabalha numa loja porque tem, né, um fenótipo bastante embranquecido e aí consegue ter alguns acessos que faça com que ele fique bem na vitrine da loja vendendo produtos que ele nunca vai ter condições de comprar. Mas aí ele vai tratar o trabalhador, né, vai tratar o pretinho, a pretinha, que pode ter o dinheiro, né, para ir lá comprar, né, como acontece muito, a gente vê acontecendo e tal, e aí chega lá e discrimina e destrata. Por quê? O pensamento colonial, ele está presente na nossa cultura, no DNA da nossa cultura, o que nós chamamos de colonialidade. Então, o colonialismo, enquanto sistema político, econômico, ele acabou, né? Hoje a gente vive numa sociedade capitalista, moderna, né, com base na informação, a sociedade da informação, enfim. Mas as estruturas mentais coloniais, elas estão presentes aqui e agora. E elas organizam a sociedade e organizam as relações da maneira como elas acontecem, inclusive dentro de casa, né? Tamanha é a perversidade da tecnologia de controle, do dispositivo de controle colonial que opera na realidade. Estava fazendo uma pesquisa esse final de semana, que a gente está com um projeto bem legal, da Preta Ari, inclusive. Beijo, Preta Ari. Eu sou assim, viu, gente? Já vou fazendo o jabá dos irmãos. Eu queria muito ter ido, viu? Então, no sábado. Pois é, um projeto muito legal, chamado Circuito Brincante Negrita Arteira. Vai estar rolando em várias cidades. E a Preta Ari, ela me chamou para fazer um trabalho de pesquisa dentro desse projeto, em que eu vou mapear, né, nessas cidades que o projeto vai acontecer, quanto que o direito à infância ele vai ser garantido a pessoas negras, né? E assim, eu apliquei algumas entrevistas esse final de semana e é impressionante. Tanto as famílias negras que possuem uma condição social superior, né, que tem, né, hoje em dia está numa condição não tão vulnerável assim, quanto as famílias pretas mais vulneráveis,
encontram os mesmos desafios para garantir o direito ao lazer das suas crianças, que é, inclusive, o preconceito social e racial nos espaços, que impedem de acessar determinados lugares de lazer e cultura da nossa cidade. Então, assim, não é algo que tem a ver apenas com fatores sociais e econômicos de renda, né? Tem a ver com essa construção social. Teve até uma fala muito interessante no grupo vocal que a gente fez o ano passado para a produção da dissertação, em que uma participante ela falou assim: até pouco tempo atrás eu não ia no parque aqui perto, no Vicente Naranha. Vicente Naranha. Tem muita gente da cidade que não acessa o Vicente Naranha. As atividades são de graça. Ela falou assim: por que eu não ia? Por que eu não me sinto bem lugar de lá? branco, de rico. A galera meio que associa isso mesmo. Pra caramba. Mas, assim, é um espaço público. Eu acho que a gente devia se juntar e invadir e retomar o que é nosso. Eu acho que a gente deveria fazer um baile charme do Vicente Naranha. Eu também acho, mas você sabe que em alguns grupos já fizeram ações bem interessantes lá, né? Alguns anos atrás tinha um coletivo aqui em São José de mulheres pretas que elas promoviam atividades regulares no Vicente Naranha e ia as pretonas com os turbantes e abria e botava, fazia reunião, levava as crianças para enegrecer a paisagem, gente. A gente sempre falou que a gente ia fazer um baile charme do Pretinho. E aí a gente já tem lugar já agora. Já vai rolar Vamos fazer lá no Vicente Naranha. Vamos dar um jeito. Vai ser incrível. Se um dia a gente aproveita... Precisamos de apoiadores pra isso, viu, gente? Ó, lembrando, hein? A gente sempre falou, mano, vamos fazer um baile charme nosso? Vamos. Onde vai ser? No kart a gente pensou em vários lugares. Mas a gente, acho que muito pelo contexto, a gente sempre falou, mano, Vicente Naranha. A gente precisa enegrecer aquele lugar. A gente ia colocar a gente lá, a gente falou, caraca, o nego vai saber nem de onde tá vindo tanta gente preta assim. Assim, que nem o Brasil foi o último país a abolir de forma legal a escravidão, né? E eu sempre disse, eu já disse várias vezes, na verdade, que o Brasil é o país onde o racismo deu certo, porque aqui a galera acha que não existe racismo. E eu acho que por conta disso é porque, fazendo uma metáfora aqui sobre isso que você falou, o Brasil não acabou com o racismo. Porque a mentalidade ainda não acabou com a escravidão, porque a mentalidade ainda é escrava. É aquela música do Bob Marley, né? Que ele fala uma frase do Marcus Garvey, que é emancipar você mesmo a sua escravidão mental. Porque a galera ainda tá muito presa naquele sistema que tinha. O colorismo, que nem você falou, é muito disso, é reflexo muito disso, sabe? Porque, tipo, pra fugir de uma situação pesada, a pessoa já não se intitula negra, sabe? Porque ela vê numa figura mais clarinha lá, mais acesso, mais aceitação, coisa que ela não consegue. Então, tipo, ela já não se intitula. E nisso, por isso que é importante o que você fez no começo, que é você valorizar todos os seus ancestrais. Porque eu não sou quem eu sou do nada. Eu até ia citar aquela hora a frase que o Mano Brown disse, que nós vivemos os sonhos dos nossos ancestrais. Então é bem isso aí mesmo, cara. Eu vejo que, tipo, uma galera se abstém em relação a se pronunciar em relação à sua cor, muito por conta dessas questões que ela falou. Eu vejo a parcialidade que muita gente mais clara que eu tem e a parcialidade que muita gente mais escura que eu não tem. Eu ainda passo por desapercebido, porque eu não sou tão escuro assim, sabe? Eu sou, tipo, um chocolatinho 6 horas da tarde, no máximo. Mas, tipo assim, tem uma galera que é meia-noite mesmo, assim, meus parceiros nós, tamo juntos, mano, que a galera passa uns perrecos assim que a gente eu acredito também que a dificuldade da aceitação, de se aceitar como negro, de buscar o seu letramento, também tem... acho que é muito maior em pessoas que estão ali entre tons, porque um fica jogando pro outro como se fosse uma bolinha de ping-pong. Tipo, você não é negro, mas você não é branco. Aí, pra gente que tem a pele mais clara, fica muito complicado no nosso desenvolvimento, assim. Isso pesa muito pra gente. O pardo fica assim, ó. Porque, como você falou, a pessoa de pele mais retinta, ela já nasce sabendo que é negra. Porque ela passa por uns perrecos desde quando ela começa a ver o mundo. Sim. A gente não, a gente começa só a entender que a gente passou uns perrecos por conta da cor depois da fase adulta, às vezes. Então é muito complicado isso. Muito complexo. Aqui entra agora, tá? Falando sobre essa juventude que eu escutei recente de um rapaz de uns, 16 para 17 anos, que
Mano, eu já sou preto, ainda vou falar que eu sou gay? Eu vou ser o combo da desgraça, tá ligado? Imagina. E aí, tipo assim, eu fiquei... Imagina Caralho, é a foda, deve pressão ser que esse foda cara mesmo, tem tá dentro ligado? da cabeça, cara, pra pensar nessas coisas. Eu É fiquei, muito tipo, doido o isso. moleque de 16 anos, eu falei, caralho, mano, isso deve ser foda pra caralho mesmo, tá ligado? Tipo, pô, o moleque já é preto, ele vai falar que é gay, aí, tipo... É aquilo, né? A gente tem esses atravessamentos, esses marcadores. Os atravessamentos e os marcadores, via de regra, eles são construídos a partir de processos violentos. Por isso que eu falei, é diferente você se compreender enquanto sujeito racializado, não a partir da sua dor, mas a partir do seu legado ancestral, né? Só que isso também é um processo de passar pela compreensão dos marcadores da violência que você passou, inevitavelmente. Isso é um processo. E lembrando que esses processos, esses marcadores, eles são vias, né? São vias que a gente... Quais são as vias que nos atravessam? São avenidas, né? De várias identidades que vão nos atravessando, vários devires, né? Eu, enquanto devir mulher ou devir mãe, na minha primeira fala, eu fui trazendo esses devires diferentes que vão construindo, que vão me colocar em determinadas avenidas, né? E o quanto que nessas avenidas eu vou ter algumas experiências e outras não, né? Só que é aquilo, né, gente? Qual é o objetivo da gente fazer esse processo? A gente fazer esse entendimento? É só a gente se ler? É a gente se colocar no mundo apenas como um sujeito individualizado? Ou é a gente buscar a construção de estruturas que promovam a solidariedade? E não estou falando de solidariedade no jeito tosco, não, tá, gente? Só da questão ou daquele valor moralizante, né, da solidariedade enquanto aquele que doa, mas a solidariedade no sentido de construção da unidade. Porque é estratégico. Da mesma forma que foi estratégico para o movimento negro na década de 70, romper com essas estruturas do embranquecimento e propor um movimento negro que unificasse pretos e pardos sobre a mesma bandeira do movimento negro, da alcunha do que é ser negro no Brasil. Foi estratégico. E é estratégico até hoje. Então, assim, eu acho que mais importante do que a gente discutir quem é o quê e o quanto que... porque as violências, elas vão ser diversas. As violências, a maneira como os atravessamentos eles vão sujeitar os indivíduos são distintos a partir dos marcadores. É preto, é gay, preto e é mulher. Então, assim, são muitos atravessamentos que vão nos colocar em situações que vão nos trazer atravessamentos. Eu posso ter atravessamentos muito semelhantes contigo e não tanto com eles, e vocês dois têm atravessamentos em comum. Agora, o que é estratégico para nós hoje? É estratégico a gente ficar fragmentando as nossas lutas por aquilo que é comum para nós, né? Não é mais estratégico a gente buscar esse comum? O que em comum a gente quer? Uhum. Entendeu? Nós aqui, né? Vocês dois, enquanto CLTs, né? O que é estratégico para a melhoria das condições de vida? O que é estratégico para nós, enquanto pessoas pretas, na cidade de São José dos Campos? O que a gente poderia propor enquanto um projeto político do comum? E não do reconhecimento dos marcadores das diferenças. Porque as diferenças, elas existem. Agora, o que me atravessa muito mais do que a diferença é a desigualdade. E aí, o que é mais estratégico? Eu buscar uma construção de uma política da diferença ou uma política da construção da luta contra a desigualdade? Então, eu acho que a gente precisa retomar essas discussões que os nossos antigos fizeram, inclusive, né? E não a gente se perder nesse mar da diversidade que invisibiliza também. Porque, no fim das contas, reconhecer as diferenças é importante, né? Eu não quero procurar promover apagamentos de outros. Eu acho que é importante a gente evidenciar as diferenças no campo das lutas,
nos espaços que a gente construir para isso, nos espaços coletivos de escuta, né, onde eu ouço das dificuldades que eu muitas vezes não passo, dos acessos que eu tenho. É importante reconhecer isso e ter a responsabilidade sobre os acessos. E o que você vai fazer com ele? Eu, enquanto uma mulher negra de pele parda, tenho acessos, e o que eu vou fazer com os acessos que eu tenho? Eu vou praticar o colonialismo nas minhas ações, promovendo apagamento, promovendo violência, promovendo discriminação com os meus, ou eu vou utilizar os espaços que eu construo na minha vida pessoal e profissional para evidenciar essas contradições e potencializar, não digo nem dar voz, porque eu acho que ninguém dá voz para ninguém. Esse negócio de dar voz, eu quero dar voz aos excluídos, é outro papo colonial, entendeu? E ninguém dá voz a ninguém. Todo mundo tem sua voz. A gente não dá voz para ninguém. Mas você pode potencializar as vozes políticas de sujeitos que historicamente são mais silenciados e invisibilizados do que eu. Que é isso que eu busco fazer. No meu trabalho na educação, na pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá no programa, nos projetos que a gente constrói, que a gente escreve com a Ibiraúna Cultural, né, que é esse hub, né, no projeto Sementes Afrodescendentes, que a gente encerrou agora, infelizmente, né, acabou o recurso, o projeto, agora a gente vai para um novo processo de buscar mais recursos para a gente construir essas pontes e avançar em torno desse projeto de comum. Porque não é interessante nem para mim, só é interessante que a gente parta dessa política do tensionamento e do marcador da diferença. É interessante para quem? Perdão. É interessante para quem está na geopolítica do controle do território, do espaço, das economias, das estruturas, que quer mesmo que a gente morra brigando entre si. O Thiago falou isso essa semana, né? Que o que falta pra gente é mais união, né? Porque a gente briga por umas paradas que nem precisa, às vezes, sabe? E aí, por umas pautas que, às vezes, é só um pouco de falta de informação ou só um pouco de uma informação atravessada, sendo que, às vezes, a gente, em vez de brigar, a gente poderia estar discutindo uma parada que vai ser muito mais incomum. Mesmo eu não pensando igual a ele, falou, mano, mas alguma coisa em comum a gente consegue aqui pra fazer essa parada pra frente, sabe? E eu não ia nem fazer comentário, cara, porque eu só ia falar assim, já encerrou o episódio, porque depois de uma fala dessa não tem o que agregar. Imagina. Não, isso foi cirúrgico, é verdade, é um fato, porque a gente, inclusive, alguns dias atrás, a gente tava numas trocas vamos ser sinceros, trocas de farpas com relação a um ponto de vista. Só que a gente só tava enxergando de formas diferentes o mesmo ponto, sabe? E daí a gente fica se estressando por uma coisa que, ao invés da gente ficar se estressando, procurar uma solução. Beleza, você pensa dessa forma, eu penso dessa forma, mas o que a gente pode fazer? Sabe? Falta disso. O preto de esquerda e o preto de direita, a gente, no final das contas, a gente quer a mesma coisa, pô. Aí Alguns, voltam... né? Alguns. Não. Alguns. Não, mas isso aí... até os que não querem as mesmas coisas, tipo assim, faz parte, porque, como ela mesma disse, somos diferentes. Tem uma diversidade gigante na comunidade. Mas isso aí também, eu trago um discurso do Malcolm, que ele fala quando ele fala num comício onde tem outros líderes em prol dos direitos civis, que ele fala sobre o discurso do Martin Luther King. Que daí ele fala aquela frase fenomenal dele, que é o by any means necessary, por qualquer meio necessário. Todos ali estão buscando a mesma coisa, mesmo que seja por caminhos diferentes, sabe? Então é isso. Eu acho que a gente tem que pensar mais dessa forma, sabe? Sim. E é muito doido, né? Porque hoje em dia com a internet, né? Os discursos... O negócio tá fervoroso, né? Então aí fica, tipo, todo mundo um bate de um lado, outro bate do outro, sendo que, caramba, cara. A meu ver, o letramento é super importante porque a gente precisa saber de onde a gente veio. Porque fizeram questão de fazer um recorte da nossa memória. E isso atrapalhou muito na nossa trajetória. A gente precisa saber de onde a gente veio, porque senão a gente não sabe para onde vai. Mas isso não é um motivo para eu focar nisso de forma individual. Tipo, eu quero buscar muito o letramento racial, só que nisso eu viro a cara
para um objetivo comum, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um pouco dos dois ali, fazer o dever de casa, sabe? Dividir um espaço para cada coisa ali. Sim, A gente consegue. Total, né? Eu acho que é possível. Até porque a gente é obrigado a fazer isso em determinados momentos. Quando a gente está diante de uma situação limite, quantas diferenças a gente acaba tendo que deixar de lado para uma estratégia comum? A gente está falando, por exemplo, a gente está falando de um contexto bastante recente, né? Quando o movimento Vidas Negras Importam invadiu as ruas em decorrência das violências policiais que eclodiram e ganharam a mídia, furaram o bloqueio da mídia, né? E grupos historicamente divergentes tiveram que abrir mão dessas divergências e marcharem juntos, porque a gente estava falando de uma violência de Estado praticada, e fora aquelas violências associadas ao deixar morrer, porque a maior parte da população que morreu na pandemia também tinha cor, né? Então, assim, a gente, historicamente, precisa dar esse passo, porque a diversidade tática ela é imensa, né? Por exemplo, aqui mesmo em São José, quando a gente foi fazendo esse levantamento dos coletivos e movimentos negros na cidade nos últimos 20 anos, a gente percebeu que existe uma diversidade tática gigantesca. Embora a estratégia ela ainda seja comum, que é o combate ao preconceito e à discriminação racial e ao racismo estrutural, como fazer esse enfrentamento, a diversidade é absurda. E aí a gente conseguiu ir recortando e classificando e entendendo essa realidade, que hoje nós temos, em sua maioria, 3 táticas que a gente pôde observar ali, né? Uns coletivos que estão ali fazendo enfrentamento social, manifestação de rua, fazendo palestras, formações, encontros, que é o formato mais clássico de movimento, mas a gente também tem um movimento que está se articulando através da cultura, né? E que entendeu que a arte, a cultura, não é somente a arte pela cultura, né? A cultura ela sempre teve um papel político muito importante para a preservação dos nossos saberes, das nossas práticas e também das nossas lutas. É uma comunicação importante, isso que vocês fazem é importante. Isso aqui é tecnologia social de resistência. Você permitir a democratização do acesso ao conhecimento e à informação é fundamental, né? Então, assim, a gente percebe que hoje muitos movimentos políticos estão adotando essa tática em prol dessa estratégia, né, da cultura. Outros vão fazer o enfrentamento pela luta pela via institucional. Uma outra estratégia interessante que a gente tem observado é que alguns coletivos e grupos têm se institucionalizado, adotando identidades jurídicas, tendo CNPJ, disputando editais. E isso é importante também, né? Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo técnicas que combinem as nossas sobrevivências com as nossas reexistências, ou seja, novas formas de ressignificar a existência. O importante é a gente não estar parado, é importante estarmos em movimento, né? Que nem você falou. Porque às vezes o preto de direita ele pode estar no mesmo campo. É importante que a gente trabalhe em prol desse letramento racial amplo. Porque, no fim das contas, existem projetos políticos que são compatíveis com a nossa vida e existem projetos políticos que são compatíveis com a nossa morte, inclusive a nossa morte simbólica, né? Que é o discurso do embranquecimento, que é o discurso do preto único que acha que raça, cor não interferiu em nada na vida dele, entendeu? Mas interferiu sim, né? Porque, no fim das contas, isso também implica reconhecer a sua própria dor. Agora, esse movimento ele não pode se dar de uma maneira ao individualismo. Ela tem que ir de encontro ao individualismo, né? Então, assim, o desenvolvimento nosso, eu acredito que ele vai acontecer a partir da nossa capacidade associativa. Nós somos povos comunitários. É importante que a gente recupere essas nossas práticas ancestrais, para que a gente consiga evidenciar, inclusive, as nossas próprias contradições e lidar com elas, mas sempre no coletivo. Isso não significa que eu vou estar do lado o tempo todo de pessoas que vão ser compatíveis comigo. Nós somos diversos,
né? Nem todo preto é irmão. A Sim. gente já ouviu essa? Nem todo preto é irmão, entendeu? Então, assim, algumas pessoas a gente vai romper no meio do caminho. Não foi compatível o projeto, não foi compatível o processo. Mas é possível construir muitas pontes, muitas unidades, sejam elas estratégicas, de táticas para um determinado momento, para um determinado contexto, mas sempre com uma estratégia comum, que é a emancipação de todos os sujeitos, né? Não só a mim, mas de toda a sociedade. É isso. Tá maluco. Não, só mandar um salve pro nosso coletivo que nos apoia muito, que é as meninas do Melanina do Vale, tá? Alô, Salve, Ju, tamo Ju! junto. É nóis, sempre Com apoiando a certeza. gente, que a gente não pode deixar esse coletivo de fora, que é as meninas que sempre apoiaram a gente. Foi Então, através do coletivo que a gente conheceu o seu Ah, é trabalho. mesmo? Pelo menos eu fui com a minha esposa, minha filha ainda tava no forninho ainda. E eu lembro de uma fala eu lembro de algumas falas suas lá, e daí aí eu fui, pesquisei, porque alguém tinha falado de você, eu não lembro se foi a Ju, eu não lembro. Uma E querida. daí a gente foi conhecendo mais um pouco sobre o seu trabalho e por que você tá aqui hoje. pra mim Era pra foi ter vindo antes. Era pra ter vindo antes, Mas mas foi através da Meire. Porque Tudo- a Meire eu tudo tem troco uma seu ideia tempo. com a Meire e ela queria muito fazer um episódio com ela e com a Preta Ari, que era o The Origens, né? Uhum. Aí ela falou, não, mas tem a Luciana também. Eu falei, então vamos também, Então, vamos todo também. mundo Não, junto, vamos gente, também. tá vendo? É isso, e é uma a rede. escrita? Como é pra você? Então, a escrita, ela é um lugar de muito refúgio pra mim, assim. Eu gosto de escrever desde sempre, gostei de escrever, mas é aquilo. Você é ensinado de que a sua voz, ela não é importante, aquilo que você produz não é bom o suficiente, né? Então, a escrita, ela foi entrar na minha vida. Primeiro, ela entra como uma escrita acadêmica, que me possibilitou acessar esses espaços da academia. E aí, em 2021, eu tive a oportunidade, através de um coletivo de cultura, né, de mulheres negras que também escreviam e que também tinham essa relação de muita dificuldade de expor a sua escrita. E a gente... são 4 mulheres pretas aqui de São José dos Campos e a gente mandou um projeto para a Fundação Cultural para a gente publicar uma antologia poética das nossas escritas. E aí foi muito legal, a gente passou no projeto e a gente publicou um livro, né, chamado Se Me Deixassem Falar, que é o primeiro livro que eu tenho publicado. E aí foi um exercício muito interessante, porque a gente dividiu o livro em eixos temáticos a partir das nossas vivências e cada uma foi trazendo uma escrita, trazendo a sua vivência. Então, você tinha aquele movimento do atravessamento e do distanciamento. Então, o que é ser negra em São José, né? Então, nós tivemos a possibilidade, nesse livro, de explorar. E aí eu gostei, falei, pô, bacana... publiquei um livro, gosto de escrever, sempre gostei. Só que ao invés de jogar fora aquilo que eu estava escrevendo, eu falei, vou continuar e vou assumir esse dever escritora. E aí, em 2021, eu engravidei da Lelê, uma gestação extremamente solitária, na pandemia, né, dentro de casa, com pessoas morrendo o tempo todo e eu com medo de morrer também. De ficar doente, né? Ou pior, morrer, deixar minhas filhas, enfim, aquelas coisas. E eu resolvi registrar esse período, né? Através de crônicas, de poesias. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu falei, vou mandar, vamos lá, ver se a Fundação Cultural vai gostar. Passou de novo. E aí eu publiquei o meu segundo livro, meu primeiro livro solo, que é o Partos Pandêmicos. Então, a escrita, para mim, ela tem esse lugar. Aquilo que eu não consigo falar na academia, aquilo que eu não consigo expressar de maneira direta, né? Eu procuro escrever. E eu escrevo isso através da poesia, através de crônicas. E aí eu tô nessa, né? É uma escrita de vivência. Eu me identifico assim com o que a Conceição Evaristo ela fala, né? De que é uma escrita... que ela é uma experiência... Não é uma escrita puramente autobiográfica, porque ela reflete as experiências do grupo social negro, né, essa escrita. Então, eu reivindico a escrevivência e esse ano eu vou publicar um outro livro chamado Cidade Incolor, que é baseado nos relatos que a gente escuta, naquilo que não dá para publicar na dissertação, né, que tem a ver com essa dimensão da subjetividade, dos afetos, das dores, aquilo que não cabe no discurso acadêmico, eu transbordo ele na poesia.
Então, esse ano vai sair o Cidade Incolor para refletir a experiência de viver numa cidade que sequer se pretende racializada, né? Como São José dos Campos, que foi passar pelas experiências de viver nas centralidades do município, de acolher as histórias de quem viveu nas periferias e potencializar essas vozes também. Então, a partir disso, vai surgir Cidade Incolor esse ano. Então, a escrita é isso. O que não dá para falar na academia, o que não dá, o texto acadêmico, ele não tem a capacidade, ele tem uma limitação que é estrutural, que é a limitação da própria academia e da ciência normativa, a gente transborda na literatura. Que é como você falou mais cedo, né? Tipo, se eu não consigo criar um meio de mudar pra gente de forma como a galera acha, que é protesto ou coisa assim, eu faço na pesquisa, aí você faz na escrita também, né? Exatamente. Isso é fascinante. E como é que a gente consegue esses livros? Olha, a pessoa no que Instagram, quer comprar. @luciana.brauna, eu tenho algumas cópias aí desses livros. Aí vocês podem me acompanhar nas redes sociais aí para esse processo da publicação do novo livro. E bota na descrição do vídeo aí, Não, mas galera. com certeza. Por favor. Tudo na descrição, gente. Né? E aí a gente negocia diretamente comigo na DM. Eu tenho algumas cópias dos livros anteriores. E fica acompanhando o lançamento, porque desse próximo livro foi financiamento estadual do PROAC. Então, a ideia é que a gente distribua 80% desses livros gratuitos nos lançamentos. Caraca, porque isso, para mim, é importante também. Ah, mas por que você não procura editora e tal, né? Já procurei, já recebi ofertas de escritoras mercadológicas, por assim dizer, mas eu acredito que a política pública de cultura, ela acessibiliza o bem cultural, né? Então, assim, hoje eu consigo vender o livro a 12, 15 reais, 1% do salário mínimo, porque sim, porque tem que ser acessível. Eu faço projeto e nos projetos eu coloco uma quantidade de livros para ser distribuído de graça. Eu vou fazer palestra em escola. Muitas escolas em São José recebem os nossos livros porque sim, tem que acessibilizar. E aí a política pública é o caminho. Então, acompanhem que vai ter livro de graça esse ano. Pegou essa? Com Pegou? certeza, com certeza. Eu já quero o meu, com certeza. É. Não, na verdade, eu quero vou comprar os meus. as cópias já, as primeiras, né? E aí o que vir de novo, a gente vai estar como? Ah, com certeza. E aí, lança quando? Lança quando? Avisa, filha. Ô, Lu, mas pra gente encaminhar pra um final, para um encerramento, até porque a gente tem horário. Só pra comentar aqui, esse aqui é só o primeiro episódio da saga da Luciana, viu? Só o primeiro. Porque, você é louco, velho. Tem muita coisa pra falar. Não, né? E não necessariamente precisa ser na mesa do podcast, tá? Aceitamos verdade. café Isso mesmo. e bolo. Bolo. Se for de milho. E de fubá. E Eu sou bolinho suspeito caipira. a falar. E bolinho Isso aí, caipira. com certeza. Isso aí, com certeza. Mas, pô, qual que é a câmera dela, Luquinha? Que eu nunca sei. Essa aqui? Se você quiser deixar o seu recado, sua alfinetada, a sua contextualização toda. Enfim, a câmera a câmera é sua. Um beijo pra filha, beijo pra todo mundo que você quiser mandar aí também. Claro. Gente, agradeço imensamente. Foi muito agradável. Contem comigo, né? Espero Demais. voltar, espero que a gente se encontre em outros lugares também. Não vou mandar alfinetada pra ninguém, vou mandar beijo, né? Não é o programa da Xuxa, mas eu vou mandar beijo. Mandar beijo pra minha mãe, mandar beijo pra toda a minha família, pro meu companheiro, Luan. Te amo, preto. E pras minhas meninas, Isabela e Helenita. Mandar um beijo pra minha orientadora, né, gente? Lidiane Maciel, que também é outra escritora aqui da cidade. Vale a pena trocar ideia com ela também, viu? Ela é sensacional também, Lidiane Maciel. Fica a dica. E, assim, é interessante, né? São José dos Campos é uma cidade que a gente tem muita dificuldade de se ver e de se reconhecer. Mas nós existimos e nós estamos na cidade produzindo coisas muito importantes e processos muito importantes. O ano passado, a gente teve a oportunidade de ver a união de vários coletivos negros produzirem um festival que foi o Festival Quinculo, em que a gente reuniu música, gastronomia, dança, tradicionais e urbanas, num dia lindo de ações para a valorização da nossa cultura, dos nossos fazeres e da nossa ancestralidade. Eu acredito
que a gente esteja num caminho de tensionamento, né? Embora a gente viva numa cidade que tem dificuldade de nos reconhecer, uma cidade profundamente marcada por discursos ultraconservadores, né? Você entra em algumas páginas que fomentam o discurso de ódio, que fomentam, inclusive, o punitivismo, a violência institucional, a ideia da hipervigilância, como se essas medidas elas trouxessem alguma sensação de segurança no tecido social, né? Mas isso, gente, só serve para fomentar o medo. E, no fim das contas, o que a gente quer é viver sem medo. Eu quero viver sem medo, né? Numa cidade que aconteça, que flua mais do que as vias, porque é uma cidade viarista, né? Que está preocupada com as vias e não com as pessoas, né? Então, eu acredito em outro modelo de cidade. Uma cidade que ela é construída de baixo para cima, das franjas para dentro e não de dentro para fora. Então, eu luto para isso de diferentes formas e eu agradeço demais por esse espaço, porque a gente está num processo, né, dentro do doutorado, você fica encastelado. Se você não tomar cuidado, você fica encastelado dentro da academia. E não é esse tipo de ciência que eu acredito. Eu acredito na ciência que transforma, na ciência que comunica, que potencializa, que dialoga com a cidade, com as pessoas. Uma ciência que é de carne, de osso e de sangue, né? Então, estar aqui hoje significa uma oportunidade de também socializar esses caminhos que eu venho buscando traçar, que não é individual, né? Ele é de maneira singular, porque muitos desses processos eu acabo fazendo sozinha, mas também não é. Né? Tem pessoas que estão sempre juntas. É por isso que eu falo sempre no plural. A minha pesquisa não é a pesquisa da Luciana, é a pesquisa da Luciana, é a pesquisa da Meire, das meninas do Melanina do Vale, que estavam presentes também na pesquisa, do Instituto Lélia Gonzalez e da saudosa Rosa Miranda, presente hoje sempre. São os nomes das pessoas, né? Os livros que eu escrevo não é o livro da Luciana, é o livro da Luciana, da Regina, da Benedita, da Maria e de todas as nossas ancestrais e de minhas filhas também. Então, eu espero continuar realizando esses projetos, eu espero continuar realizando as pesquisas e garantindo que a gente vá construindo uma cidade que seja para nós, né? E não para os prédios e para os carros. É isso. É isso. Eu queria dar uma alfinetada. Vou alfinetar aqui nessa câmera. Alô, Fernandão. Tá, que o livro do Fernandão agora recente foi citado por, cara, uma galera muito top. O jogo dentro do jogo. Então, Fernandão, historiador, bala demais. Tem que vir aqui falar sobre o livro dele. Inclusive, ele faz uma reflexão muito foda também entre futebol e política. Sim. E é muito foda. Então, eu só queria dar essa alfinetada só, tá? Desculpa aí, mas, Fernandão, você tá ligado, né? É poucas ideias. Já falei, já. E mandar um beijo pra todo mundo, né? É Pronto, isso. né? Acho que não tem muito o que falar. Acho que a gente só tem que agradecer muito a sua presença. Também o rolê de você vir, né, da sua digníssima house até a gente. Então, obrigado de verdade. Foi um ensinamento gente. muito foda. Foi um prazer, assim, incomensurável. Inenarrável. Foi um negócio... Bonito, hein? Não, as pessoas acham que a gente vai falar, não, foi tal, não sei, não, a gente fala foi bonitinho firmeza. também, Pô, a gente cara, fala bonitinho foi também, firmeza. pô, que isso, as pessoas que, nós também somos cult. Valeu? Foi? Valeu. Foi. É isso.